Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hora do nosso Pensa Rotina. O professor e sociólogo Marcelo Seráfico já está aqui conosco, conectado. Professor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Oi, Rafael. Bom dia, Diene e ouvintes. Tudo bem, infelizmente. Professor, hoje o tema que o senhor propõe para a gente é a repercussão sobre os atos de ontem em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Veja só, Rafael, acho que é muito importante a gente situar esses atos, né, de apoio à tese da anistia a ser concedida, é assim que propõem os apoiadores do ex-presidente, tanto aquelas pessoas que cometeram aqueles atos de vandalismo, terrorismo no dia 8 de janeiro, né, invadindo e ocupando os prédios do Supremo e do Executivo em Brasília, mas além disso também, né, pessoas foram envolvidas em atos de destruição do patrimônio público, de tentativa de derrubar pontes, torres, né, de iluminação, e explodir bombas próximo a locais públicos, quer dizer, uma série de iniciativas, né, bastante articuladas. É isso que se vai conhecendo cada vez mais com o avanço do processo de investigação e agora já de denúncia, né, cujo fim era liquidar com as garantias democráticas, né? Portanto, era a cassação de direitos políticos que, no caso do Brasil, foram conquistados, né, a duras penas. E, como todos nós sabemos, a conquista dessas garantias políticas não se desdobrou, né, em outras conquistas. Quando a gente assiste, e aí volto para a sua pergunta inicial, né, quando a gente assiste a esses atos, né, que tentavam apoiar os que querem anistia fracassarem, porque, de fato, no Brasil inteiro, foram pouquíssimas as pessoas que participaram deles, dá uma certa esperança de que talvez, né, aqueles que antes defendiam essas posições vinculadas a teses autoritárias, né, ditatoriais, que tem uma longa trajetória no Brasil, talvez parte deles já tenha entendido, né, do que se trata e da necessidade de, ao invés de apoiar esse tipo de perspectiva, de se criticar, né, e fazer frente a ela. Porque, veja, o que nós experimentamos sempre na história brasileira é a impunidade daqueles que ameaçam o pouco de democracia que temos, né? E no caso mais recente, essa ameaça veio não apenas do ponto de vista político, né, com todas aquelas iniciativas do presidente em exercício, né, de minar as instituições públicas brasileiras, né, desqualificando-as, né, desqualificando profissionais de órgãos públicos, desqualificando professores, agentes dos institutos como o IBAMA, institutos do patrimônio histórico, enfim, pessoas em várias posições do Estado que chegaram lá por conta da existência de uma burocracia profissional, quer dizer, uma burocracia que funciona, de fato, a serviço do Estado e não de um governo, e respondendo a determinadas leis. E qual era a tentativa do golpe, né,
que foi patrocinado por essas pessoas. A tentativa era de concentrar um poder quase absoluto numa única pessoa e naqueles que o apoiavam, né? Era de liquidação, portanto, das garantias institucionais do livre exercício, né, da atividade política. Então, é muito importante reconhecer que muitas pessoas parece que agora se deram conta do que estava em causa, né, e decidiram não sustentar, não manter esse apoio que aparentemente davam no passado ao presidente da República. Mas isso significa que os riscos, né, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, das ameaças ao Estado Democrático de Direito, acabaram? Então, certamente não, né? Porque, veja, muitas teses autoritárias, muitas teses que, ainda que não peçam anistia, mas que estão vinculadas às iniciativas de golpe, permanecem na sociedade brasileira. Quer dizer, há pessoas que ainda representam esse ideário. O que significa dizer que é cada vez mais urgente, eu diria que duas coisas, né? A primeira é que todos os órgãos de imprensa, não é, seja a imprensa tradicional, sejam aquelas pessoas que se dedicam a divulgar, né, informações fundamentadas em fatos, informem sobre a história do país e sobre o quão importante é entender o momento que nós estamos vivendo como parte dessa história. Portanto, hoje estão presentes na cena brasileira atores, agentes, forças sociais que militam como militavam no passado, né, por o estabelecimento de um Estado autoritário, de uma autocracia mesmo, né? Por outro lado, além desse desafio, é preciso também que aqueles que entendem que esse Estado democrático de direito, esse conjunto de instituições, né, que asseguram certa liberdade e certa possibilidade de participação na vida pública do país, não são suficientes para sustentar um país de fato democrático. Quer dizer, ou essa democracia avança no sentido de garantir direitos sociais, direitos civis, direitos econômicos, né, e portanto, contribua para a redução das desigualdades e para a garantia, né, de condições de vida dignas para todo e cada cidadão que habita o território nacional, ou essas forças reacionárias, essas forças sociais que defendem ditaduras, né, permanecerão plausíveis, pelo menos, porque o contexto que faz com que elas emerjam e ganhem corpo é um contexto em que as desigualdades avançam, né, em que boa parte da sociedade sequer experimenta, como nós já conversamos aqui outras vezes, né, o mínimo da democracia. Quer dizer, muita gente vive constantemente em estado de exceção, com medo das polícias, né, com medo dos agentes do Estado e dos criminosos que não são do Estado, sem acesso à saúde, sem acesso ao saneamento, sem acesso à educação, né, sem acesso a um transporte digno. Quer dizer, essas condições, a garantia de que as pessoas possam viver tendo essas condições para si, é importantíssima também para que elas entendam a democracia como alguma coisa que faz sentido e bem a vida delas. Então, nós não podemos nos contentar apenas com uma democracia institucional. Isso é muito importante, é necessário, é pré-requisito, mas não é suficiente, né, para que se mantenha uma sociedade, se conquiste, de fato, uma sociedade democrática. Professor Marcelo Seráfico, mais uma vez trazendo para a gente análise, ponto de vista e debate aqui, a geração do pensamento, né, para debate aqui na nossa coluna, o Pensa Rotina. Coluna essa que estará daqui a pouquinho já no nosso site, bandnewsdifusora.com.br e também no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, para você, ouvinte, escutar
debater, compartilhar. Muito obrigado, professor, por mais uma coluna. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Rafael, Dini, ouvintes. Abraço, boa semana a todos. Boa semana. Boa semana, professor. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, mais manchetes de momento, participações de ouvintes e, claro, as reportagens da equipe da Band News Difusora FM. Voltamos já. Quando você doa, muita coisa acontece. Você faz a